Neste mês de março, nós queremos dar continuidade ao estudo do Pentateuco, ou Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Já estudamos Gênesis e Êxodo. Para o mês de março, aprenderemos sobre o terceiro livro da Bíblia Sagrada, o livro de Levítico. Sede santos, porque eu, Javé, vosso Deus, sou santo. É com esse versículo que nos prepararemos para mais um mês de estudos das Sagradas Escrituras. Iremos estudar o livro de Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia hebraica e do Antigo Testamento cristão. O livro traz instruções e leis dadas por Deus a Moisés, que transcreveu tudo posteriormente para que os levitas e o povo de Israel pudessem seguir o que foi dito pelo Senhor. A palavra que deu nome ao livro é derivada do latim Levíticos e é também uma referência aos levitas, a tribo de Araão, que foram os primeiros sacerdotes judaicos. O livro de Levítico mostra a santidade de Deus e como o seu povo deveria segui-lo. Os israelitas foram instruídos a andar em santidade como gratidão e a misericórdia de Deus. O livro começa então instruindo sobre os rituais para o culto, passando pelas leis para a pureza e encerrando com o código para a santidade. Iniciemos então este estudo entendendo um pouco sobre do que trata o livro de Levítico. É isso que nos espera neste mês e quem vai nos ajudar com este estudo de Levítico é a Francisca Silena Cunha Oliveira Suzuki, ela que é doutoranda em teologia pela PUC São Paulo e a quem acolho neste momento. Bem-vinda, Silene, entre nós. Obrigada, Padre Rodrigo. Muita alegria, aceitei esse convite de estudar, né? É tão importante a gente ler a palavra de Deus e estudar. Então, muito obrigado por essa oportunidade de ajudar a ler a Bíblia e refletir sobre a palavra. Silene, eu sempre gosto de falar aqui no nosso programa que não é só irmãs ou padres que estudam Bíblia, não. Nós temos leigos. E a Silene é uma leiga comprometida em sua comunidade que estuda a palavra de Deus e durante este mês de março ela vai nos ajudar a pensar, a mergulhar neste livro também tão importante das Sagradas Escrituras. Para a gente começar aqui a nossa conversa e já para deixar aqueles que estão também nos assistindo curiosos por aquilo que vamos fazer durante este mês, o caminho que iremos percorrer, qual é o conteúdo que a gente encontra neste livro? Então, Padre Rodrigo, o livro do Levítico é uma legislação, né? Mais de 90% são leis, tem apenas 2 narrativas nesse livro, diferente dos outros livros que são inteiramente narrativos. E ele traz aí as leis que regem os israelitas, tanto civil como religiosamente. E de fato, organizou, né, a vida daquele povo, deu identidade. Então, por trás das leis, né, descritas no livro, está aí a grande chave de leitura, né, que é mostrar como os israelitas poderiam se aproximar de Deus. Ou seja, fazer a vontade de Deus, porque Deus queria estar no meio deles, né? E, Silene, a gente pode dizer que no livro do Levítico, então nós encontramos as leis que assegurará a liberdade deste povo de Deus? Sim, nós podemos dizer isso. Naquele contexto, o que o livro traz é um caminho, né? É um caminho pelo qual o Senhor Deus de Israel, ele quer que o seu povo siga, que ele quer que o seu povo tenha uma orientação um pouco diferente daqueles povos vizinhos e dos povos que eles conviveram no Egito, né? Então, é bom lembrar que essas prescrições estavam de acordo com o contexto, como eu disse, né? Mas é um caminho que naquele momento era importante aquele povo se organizar
O texto é composto basicamente de leis, né? Como nós já dissemos aí. E os ritos de sacrifícios pelo pecado, o sacrifício pela comunhão, como as festas deveriam ser, enfim, todos os detalhes como deveriam ser entregues para fazer os rituais, esses rituais que, no entendimento daquele momento, era o caminho para se aproximar de Deus, para aquele povo se aproximar de Deus. Olha que interessante, a gente sempre faz a leitura da palavra de Deus no tempo em que ela nasce, no tempo que ela surge, mas a gente também faz esse paralelo para o nosso hoje, né? E diante disso, Silene, como pensar o livro do Levítico para o nosso tempo? Primeiro, lembrar que a Bíblia é um livro religioso, não é um livro histórico, né? Mas que dentro daquele contexto e que há uma distância temporal muito grande, aqueles ritos eram importantes, né? E depois a gente vai ver que Jesus, ele vai nos mostrar um outro caminho de santidade, um caminho que a gente pode se purificar para receber, né, o Deus em nós, mas não mais daquela forma. Mas o livro foi importante, né, para que aquele povo se organizasse. Então, no Salmo, tem uma coisa interessante, no Salmo 15. Diz assim: Senhor, quem pode se hospedar em sua tenda? Quem pode morar no monte de tua santidade? E daí o próprio Salmo, ele vai responder, né? Quem tem integridade, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. E é isso que a gente hoje, e por aí vai, né, o Salmo respondendo. Então, é isso que a gente percebe que há uma ligação muito grande, né, daquele desejo de Deus naquele momento de santificar, de purificar aquele povo, continua, o conceito não mudou. Mudou a prática, mas o conceito não mudou, né? Então, não sei se é isso, exatamente isso que você está querendo chegar. É isso? Isso mesmo. Porque a gente pode falar um pouco mais com relação à missa e tudo mais, mas vamos deixar a conversa. É bem interessante, né, Silene, esses paralelos que a gente pode trazer entre o Antigo e o Novo Testamento, mostrando que o Antigo Testamento não é algo que é só do passado, mas é algo que nos ajuda a também pensar o nosso presente como cristãos, como pessoas que participam das comunidades. Que palavrinha você deixaria nesse nosso primeiro encontro para as nossas comunidades, para que encontrem no livro de Levítico uma inspiração para os trabalhos pastorais? Olha, eu deixaria exatamente esse versículo, né, de quando Deus nos pede: sede santo, porque o vosso Deus é santo. E, assim, o caminho da santidade não é que seja um caminho fácil, mas que a gente consiga, através daquele conceito de santidade do Levítico, que às vezes o livro é visto assim, mas é um livro muito pesado, mas tem muito, matavam os animais, enfim. Tem muita coisa, né, que a gente pode pesar e ficar meio com preconceito do livro, mas não. O livro, ele é muito rico e essa mensagem central de santidade e toda aquela preocupação com a lei do puro e do impuro, que depois a gente vai ver com calma o que realmente significa. Então, eu acho que a gente pode se inspirar, né, nesse livro para poder entender melhor até a nossa participação na Santa Missa, né? É uma forma de conhecer a fundamentação, né, de tudo que a gente pratica na Igreja Católica, Apostólica Romana, né, na Santa Missa e na comunidade. Existe um caminho, né, um caminho que Deus quer que nós possamos percorrer de santidade. E é isso. Eu acho que se a gente entende um pouco o que é aquele livro, a gente consegue entender hoje e participar melhor das nossas liturgias. Silene, muito obrigado por essa primeira participação aqui no nosso programa.
Nós temos uma estrada longa ainda no mês de março a percorrer e, claro, a gente sempre deixa aquele convite para que aqueles que estão nos acompanhando voltem e fiquem aqui com a gente durante este mês. Muito obrigado. Eu que agradeço. E agora, caminhando ao encontro da nossa querida mãe, queremos mais uma vez colocar em suas mãos, neste tempo quaresmal, todos os nossos pedidos, intenções e preces, para que ela possa nos ajudar a fazer este caminho junto com ela, rumo ao seu Filho, para celebrar a sua Páscoa na vida e na nossa Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, na graça de Deus e até o nosso próximo encontro.